Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos continuar com o tema das eleições, dessa vez fazendo uma pergunta. Temos uma democracia de fachada ou ela é efetiva? Ela é capaz de mudar as coisas a partir dos novos representantes parlamentares, executivos, enfim. Como anda essa dinâmica antes das eleições, há 10 dias das eleições, não é? Aqui no Brasil? Para tratar desse tema, nós convidamos um especialista, que eu vou apresentar para vocês agora. É o Josué Medeiros, que é cientista político, é doutor em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina, de Paris III. É professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira nessa universidade e coordenador do Observatório de Políticas Eleitorais, o OPEL. Essa coordenação é que nos faz convidar o Josué para estar conosco aqui. Josué, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente. Vai ser muito importante ouvir suas considerações sobre esse momento particular da política, né? Nós estamos praticamente há 10 dias das eleições e eu queria perguntar como é que você está vendo essa dinâmica dessas eleições. Continua a polarização entre uma direita extremamente radical e os democratas? Como é que você vê isso nacionalmente? Olá, Silvio. Mais uma vez agradeço aqui a oportunidade de conversar com você, né? É sempre um prazer. Você sabe, né, como defensor da universidade, que esses espaços para a gente da universidade são muito importantes, né? Então a gente vem sempre com muita alegria. Bom, como você falou, né, eu coordeno o Observatório Político Eleitoral. A gente, a cada 2 anos, faz uma pesquisa que a gente chama de monitoramento eleitoral, em que a gente junta aí uma garotada muito boa, estudantes de graduação, de pós-graduação, para acompanhar as eleições no Brasil inteiro, né? Esse ano a gente conseguiu acompanhar todas as capitais. Então vocês podem ver lá no Instagram do OPEL ou no nosso site, que os boletins já estão aparecendo. A gente também faz uma pesquisa específica sobre o Rio de Janeiro, né, porque o OPEL está sediado lá, ligado ao FRJ e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente também faz uma pesquisa temática, Silvio, que a gente analisa temas que são importantes para a nossa democracia, né? Candidaturas antirracistas, candidaturas feministas, candidaturas dos movimentos sociais, questão climática nas eleições, mas também as dinâmicas que afetam, né, negativamente a nossa democracia, como bancada da bala, como a questão da violência nas escolas, as lideranças evangélicas conservadoras e por aí vai, né? A gente tem falado, Silvio, desde o começo desse nosso projeto, ali em junho, julho, quando a gente começou a juntar os alunos, né, preparar a pesquisa, que essa eleição seria também polarizada entre democracia e autoritarismo, como vem sendo a política brasileira desde 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições, né? O Bolsonaro, ele tem um projeto político e social autoritário, né? Ele quer acabar com a Constituição de 88 e colocar no lugar dela um novo arranjo institucional. Esse novo arranjo defendido pelo Bolsonaro, ele não é baseado na garantia e ampliação dos direitos para toda a população, né? Ele é baseado numa diferenciação, onde uma parte da população tem direitos, que parte é essa, o que ele chama de cidadão de bem, né? Aqueles que defendem supostamente defendem a família, supostamente defendem a pátria, e por aí vai. E há toda uma parcela da população, que não são os cidadãos de bem, que ficam fora dos direitos, e para essa parcela a violência é um mecanismo legítimo de resolução dos conflitos. É assim que a gente define o projeto autoritário do Bolsonaro. E esse projeto, se foi derrotado em 2022, como a gente já conversou, né, mas ele não desapareceu da nossa sociedade, ele conserva muita força. E as eleições municipais, elas têm uma questão interessante, que elas dispersam um pouco, né, a política, porque as questões locais são, de fato, muito importantes, as particularidades. A eleição numa cidade é de um jeito, na outra cidade é de outro, mas o que a gente vem falando
e as pesquisas vêm mostrando isso, que essa dispersão no começo do processo eleitoral vai convergindo para a polarização quanto mais perto a gente chega das eleições. Então, a última rodada de pesquisas da Quest, por exemplo, que foi na semana passada, pesquisas em muitas capitais do Brasil, mostrou o crescimento dos candidatos bolsonaristas em todas as cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Ramagem cresceu 7 pontos. O Ramagem, candidato do Bolsonaro no Rio, dificilmente vai evitar que o Eduardo Paes vença no primeiro turno, mas ele já está com 17%, provavelmente vai crescer mais, né? Bom, em São Paulo, esse crescimento da extrema-direita foi anterior, logo no começo com o Marçal, mas o André Fernandes em Fortaleza, o Sebastião Melo em Porto Alegre, que se bolsonarizou. Enfim, eu poderia citar exemplos do Brasil inteiro que o bolsonarismo e a extrema-direita vem mostrando força. Isso significa, na minha opinião, que não significa, na minha opinião, que os bolsonaristas vão ganhar a maioria das capitais, não vão, tendem a perder a maioria para as frentes democráticas, mas significa que, apesar de todos os pesares, né, apesar da tentativa de golpe, de toda a punição que eles sofreram depois disso, ficaram na defensiva, toda a confusão que tem nesse campo, né, porque o Bolsonaro está inelegível e ninguém sabe quem vai ser o candidato a presidente. Apesar disso tudo, a extrema-direita brasileira vai mostrar força nessas eleições municipais. Não há uma racha dentro da extrema-direita brasileira? Nós podemos falar que essa extrema-direita é neofascista? Há um racha, sem dúvida, e há, sim, uma dimensão fascista bem forte. Agora, o que eu acho que está em disputa, que envolve certas figuras, né, o próprio Bolsonaro e sua família, os governadores, né, o Tarcísio de São Paulo, o Zema de Minas, o Ratinho Júnior do Paraná, o Caiado, em Goiás, outras figuras também, como o pastor Silas Malafaia, né, o Pablo Marçal. Então você tem várias formas dessa extrema-direita se apresentar e de construir esse processo de fascistização que você pergunta e que eu tendo a concordar, né? Alguns são mais militares, outros são mais por um ultraliberalismo tipo Milei, é o caso do Marçal. O Marçal fala pouco de arma, por exemplo, e fala muito dessa questão do empreendedorismo, né? Então a gente vai ter variações desse processo, e essas variações são disputas pelos campos que compõem a extrema-direita e pelas lideranças que estão aí podendo assumir o lugar do Bolsonaro, com ou sem o aval do Bolsonaro. Isso é uma outra questão que está em aberto para 2026. O que essa direita, essa extrema-direita, defende como projeto? Porque eu entendo que ela ataca um projeto social, político, econômico, ela ataca a distribuição do poder, ela tenta desmoralizar as instituições democráticas. Mas o que ela defende? Olha, aí, para responder essa pergunta, Silva, a gente precisa conectar com uma dimensão global, né? E, inclusive, é impossível pensar a política brasileira sem pensar o destino, né, o modo como o nosso destino está ligado aos Estados Unidos. A vitória do Biden em 2020 ela foi decisiva para que a gente tivesse eleições aqui no Brasil em 2022, né? Eu não tenho dúvida que se o Trump tivesse sido reeleito, o Bolsonaro tinha dado o golpe antes mesmo do processo eleitoral, com o aval dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, a eleição, né, do Trump ou da Kamala vai afetar muito o que a extrema-direita defende no Brasil. Mas pensando assim globalmente, tentando responder você, é uma ruptura não só com as instituições democráticas, mas com a ordem liberal internacional como um todo, né? Para que haja um novo arranjo que teria aí conotações fascistas, né? Por um lado, um Estado forte, mas forte no sentido da segurança, né? E totalmente desregulamentado no sentido da economia, permitindo aí que as big techs, né, esse setor aí desse capitalismo informacional, impere sobre o Estado Nacional. Acho que esse é o sentido mais estratégico do projeto político dessa extrema-direita. Ô Josué, a Faria Lima, ela adotou a agenda do fascismo também ou não? Acho que a maioria do mercado financeiro, sim, Silvio, sem dúvida, né? Ainda nessa pergunta mais programática que você fala, né, esse setor do mercado financeiro está vendo essa ordem liberal falar em regulação, né, imposto dos super ricos, né, em um processo global de fortalecimento das instituições para combater, por exemplo, a crise climática. E esse setor aí mais radical do mercado financeiro não quer nada disso, né? Ele quer a livre circulação aí de mercadoria
livre circulação do dinheiro, e isso vai se dar com esse super empoderamento dessas big techs. Então, acho que a gente tem hoje um bloco histórico, né? Um bloco histórico que não é hegemônico ainda, entre mercado financeiro, big techs, né, e setores mais militarizados desse fascismo no mundo, mas não é hegemônico, mas é muito forte, né? Pode eleger o próximo presidente dos Estados Unidos novamente, já elegeu uma vez, né? Já elegeu o presidente do Brasil, não está descartado que eleja de novo. Quase elegeu a presidente da França, com a Marine Le Pen, tem o governo da Itália, né? Então são setores que têm muita força aí no Ocidente. Quando eu falo Ocidente, eu estou falando do continente americano como um todo e do continente europeu como um todo. E aí o suporte que o mercado financeiro dá para isso, essa dinâmica das cybermoedas, né? Tudo isso vai fortalecendo aí esse capitalismo ultra desregulamentado e que passa por cima da soberania nacional e dos estados nacionais. Nós temos algum aporte financeiro internacional para favorecer essa extrema-direita no Brasil? Tem sim, Silvio, eu não estudo isso, né, mas a gente tem pesquisadoras e pesquisadores que estudam a nova direita, né, a Camila Rocha, por exemplo, é um destaque disso. Tem essas pesquisas sobre think tanks, né, que estão construindo esse programa, como você perguntou, né, estão formando, tem muita formação sobre isso, né. Mas a minha avaliação é que isso está um pouco desmontado desde que o Trump perdeu a eleição, né. Então a gente pode falar que teve uma coordenação internacional, não só financeira como política, tecnológica e financeira, com a vitória do Trump em 2016, né. Isso se espraiou para o mundo todo, e a pandemia meio que deu uma quebra nisso. Com a derrota do Trump, essa coordenação ficou mais em questão, até porque essa mesma disputa que você perguntou aqui sobre o Brasil, ela também acontece no plano global, né? Por exemplo, na Europa, né, a Marine Le Pen ela expulsou da aliança europeia dela a extrema-direita nazista alemã, a AfD, que está ganhando força, né? Então, também tem essas disputas dentro deles que, nesse momento, vem dificultando a coordenação. Nesse momento, eles não têm um centro político, porque não estão em nenhum governo que seja capaz de estruturar o centro político, né? Estados Unidos, Reino Unido, talvez a França. Então, eles estão também, assim como no Brasil, num processo de ver qual o setor desse bloco histórico novo que vai prevalecer. Olha, eu vou te fazer uma pergunta agora, mas você responde depois que a gente fizer um intervalo, tá bom? Quer dizer, existe uma coisa que foi criada pela direita internacional chamada Foro de Madrid, né? Eles têm intervenção aqui no Brasil, né? Vamos agora ao nosso intervalo, depois você responde isso aí. Que eu saiba, é uma iniciativa que envolve o Steve Bannon, que envolve governos de direita, a própria família Bolsonaro, criando uma articulação internacional que se contrapõe, em um certo sentido, e é até meio jocoso, ao Foro de São Paulo, que é tido como uma articulação dos partidos de esquerda internacional. O que acontece aí, Josué? Você tem informação? Olha, o que a gente tem de informação sobre essa atuação do Foro de Madrid no Brasil, Silvio, tem a ver com esses setores que você falou e também o Elon Musk, né? O Foro de Madrid foi um dos atores mais ativos nessa intentona que o Musk tentou fazer contra o Brasil, né? E que fracassou, porque o Musk já está recuando, como todo mundo deve ter acompanhado no noticiário, né? Já pediu pinico lá para o Alexandre de Moraes e tudo indica que vai, enfim, cumprir totalmente as determinações do STF e voltar normalmente a funcionar no Brasil, o X, né? Mas o Foro de Madrid foi o principal vocal dessa denúncia internacional contra a suposta censura e o suposto, né, crime contra a liberdade de expressão promovido pelo governo brasileiro e pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, e também um financiador dessas redes desses encontros da extrema-direita, né, como aquele CEPAX, onde o Milei veio ao Brasil e acabou não insultando Lula e não aprofundando aí a crise diplomática que naquele momento era forte, né?
mas se reuniu com o Bolsonaro. Então, eu acho que o Foro de Madrid está num nível ainda parecido, talvez mesmo com o Foro de São Paulo, onde você tem uma articulação de forças políticas, mas não há uma coordenação de governo, né? Acho que esse é o salto que a extrema-direita tinha dado com a vitória do Trump em 2016, e deu quando ele foi tirado da presidência dos Estados Unidos em 2020. Então, olha, eu queria trazer para você a questão da agenda que está em discussão, né? Porque dizem que quem comanda a agenda dos debates já ganhou metade dos debates, né? E eu estou em dúvida se a agenda é uma agenda cultural, é uma agenda moral, ou é uma agenda que fala de políticas públicas. O que você nos diz sobre isso? Olha, Silvia, até aqui a eleição tem sido o que a gente chama de eleição dos incumbentes. O que significa isso? Significa que os prefeitos que estão bem avaliados, vou citar aqui, por exemplo, o Eduardo Paz no Rio de Janeiro, vou citar o João Campos em Recife e o prefeito de Salvador, o Bruno. Quando o prefeito está bem avaliado, ele consegue impor a agenda das políticas públicas a partir da avaliação da sua gestão. Então, esse é um quadro inicial que a gente tem. Mesmo quando o prefeito não está bem avaliado, mas ele está médio avaliado, se ele tem coisa para mostrar, ele também consegue pautar isso e crescer. Vou citar o exemplo do Fuad, que é o prefeito de Belo Horizonte, que vem crescendo nas pesquisas, e eu aposto que hoje ele está no segundo turno. Ele estava muito mal nas intenções de voto, mas ele tinha muita coisa para mostrar. É normal do processo eleitoral, o prefeito passa a ter muito tempo de exposição, né, porque tem o tempo de TV. Em geral, os prefeitos conseguem montar boas coligações e aí conseguem melhorar muito a sua avaliação. Então, tem esses casos também, onde o prefeito vai melhorando sua avaliação e se torna competitivo. Um outro caso interessante da gente observar sobre isso é o Edmilson, em Belém. O Edmilson também estava muito mal nas pesquisas, está em terceiro, e existe uma certa esperança de que ele vá para o segundo turno lá. Eu acho difícil, porque acho que lá os problemas de gestão são muito consolidados na percepção da população, mas pode ser que ele reverta isso nessa reta final. E aí você tem um terceiro quadro, onde o prefeito não está bem avaliado e não consegue fazer isso, e ele acaba optando por fazer aí uma ideologização da sua trajetória, né? É o caso do Sebastião Melo em Porto Alegre e especialmente do Ricardo Nunes em São Paulo. O Ricardo Nunes, como todo mundo deve ter visto, abraçou o bolsonarismo, né? Chegou ao cúmulo de dizer que se arrepende da vacina contra a Covid, né? Que foi o Bruno Covas que conduziu esse processo, né? Ele era vice. Se arrepende das medidas de restrição, né, social, que na época, quarentena, foram feitas para proteger as pessoas, e acha, né, e na minha opinião corretamente, que precisa disputar aí esse eleitorado bolsonarista para ir para o segundo turno contra o Marçal. Então, como o Ricardo Nunes e o Sebastião Melo lá, por conta da tragédia climática, tem muito pouco para mostrar, eles acabam sendo forçados a abraçar o bolsonarismo, e aí nesses casos você tem uma ideologização maior na eleição. O que não é bom para eles, é bom para quem está na oposição nos dois casos. O que é uma ideologização maior? A sua pergunta trazia isso, essa pauta dos costumes, pauta da moral, né? Então, no caso do Melo, o que o Melo faz? O Melo, lá em Porto Alegre, ele não nega as mudanças climáticas, ele não tem condição de fazer isso, né? Aquela cidade foi devastada por um evento climático extremo e a população está traumatizada com isso, né? Mas o que ele faz? Ele minimiza. Não, foi mais uma chuva, sempre tem chuva na cidade, tem chuva no mundo, no Brasil inteiro, tem seca no Brasil inteiro. E aí, ao minimizar esse impacto, qual é a sequência do movimento negacionista? É dizer que as responsabilidades são de todos. Ah, mas a gente fez o que pôde, tem também o governo do Estado que não fez, tem também o Lula que não fez, tem também você que não fez, né? Você não cuida do seu lixo. Eu mesmo conduzi uma pesquisa só no Rio e em São Paulo, a gente não tinha como em Porto Alegre, né? Porque estava aquela situação de aeroporto fechado, mas a gente conduziu junto com o Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas da UERJ, que a gente fez uma pesquisa de grupos focais em cidades do Rio, de São Paulo, e essas concepções vieram muito fortes, não de negacionismo, as pessoas acreditam nas mudanças climáticas, mas elas têm dificuldade de responsabilizar algum ator sobre isso. E aí a extrema-direita se aproveita e promove essa minimização
desse fenômeno, né? Então, essa é uma dimensão da ideologização que eu estou falando. A outra, do Ricardo Nunes, foi abraçar essa visão do bolsonarismo sobre a pandemia, né? Então, ele negou que a vacina seja necessária, né? Ele falou, tem que ter vacina, mas não tem que obrigar, que era mais ou menos o que o Bolsonaro falava, né? Eu não vou me vacinar, o Bolsonaro falava, né? E não tem que vacina quem quiser. E a gente sabe que vacina quem quiser significa que não vacinou, né? Você precisa de uma cobertura ampla para, de fato, a vacina funcionar. E o Nunes também abraçou a pauta do impeachment do Alexandre de Moraes, né? Ele esteve lá no 7 de setembro bolsonarista na Avenida Paulista. Como ele não tem a paixão dos bolsonaristas, ele se escondeu no carro de som, ele não foi anunciado, porque se fosse anunciado seria vaiado, mas ele vem defendendo em sabatinas, né, em debates, que o Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado, sim. Então são dois exemplos aí de ideologização. Outros a gente pode citar aqui, questão do aborto, questão das drogas, né, questão das armas, e por aí vai. A gente chama de ideologização isso porque não trata das políticas públicas e dos assuntos dos governos municipais, ou por quê? Assim, pensando que esse termo ideologização é ruim porque tudo é ideologia, né? Então, quando a gente defende uma agenda de políticas públicas que combata as desigualdades, que promova direitos, né, que defenda a democracia, isso é também uma ideologia, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente teve na política brasileira, nessa polarização entre democracia e autoritarismo, é uma ofensiva de uma ideologia de extrema-direita, né, de uma fascistização, como você chamou a atenção já algumas perguntas atrás. Então, quando a gente está analisando, como cientista político, as eleições e fala de ideologização, nessa quadra, a gente está falando desse processo onde a extrema-direita pauta suas agendas, muito provavelmente sabendo que elas não vencerão as eleições. Tá? É muito difícil que um candidato com a pauta de extrema-direita vença as eleições, só com ela, né? Preciso mostrar alguma coisa. A prova disso é o Bolsonaro, né? Ele ganhou em 2018 e perdeu em 2022 porque não tinha o que mostrar, né? Como fez um governo muito ruim, foi punido pela população, apesar de ter despejado 300 bilhões de reais no último ano do seu governo, né? Ele pegou um avião e foi jogando dinheiro no Brasil inteiro e mesmo assim perdeu as eleições porque precisava de entregas concretas. As pessoas querem isso, né, querem ver de que maneira a instituição melhorou a sua vida. Então a extrema-direita sabe muitas vezes que essa ideologização não fecha a conta, mas mesmo assim essa ideologização garante aí que ele fique o bloco principal da direita, né, que eleja uma bancada de 100, 120, 150 deputados federais, que faça seus candidatos a prefeito, mesmo que percam, ter 30% dos votos, como a expectativa, por exemplo, do Ramagem no Rio, e por aí vai. Então, vamos pegar umas coisas que eu vejo a extrema-direita se apropriando. Por exemplo, a ideia da liberdade, né? Eu não tenho liberdade de me exprimir nas redes sociais como eu quero, eu não tenho liberdade de me opor. Enfim, quer dizer, como é que a gente tira essa bandeira da democracia das mãos desse pensamento neofascista, hein? Olha, Silvio, eu acho que é uma boa pergunta, eu tenho respondido essa pergunta, ela não chegou para mim dessa maneira, mas ela tem chegado à seguinte pergunta: como é que vai ser 2026, né? Pensar 24 como uma ponte, né, para 2026, porque as eleições do Brasil têm essa sequência, embora a maioria da ciência política diga que as eleições municipais são um fato em si mesmo, eu não concordo com isso. As eleições municipais, elas respondem ao ciclo anterior de eleições e elas também ajudam a gente a pensar o próximo ciclo. E eu tenho falado que se o presidente Lula chega em 2026 apenas como um defensor da Frente Democrática, como foi em 2026, ele vai perder a eleição, né? É preciso dar substância, é preciso dar consequência para a democracia. A democracia precisa virar agendas concretas que afetem a vida das pessoas, não apenas na economia, né? Mas também nos valores, nos sonhos, nos projetos. Então, acho que é um pouco o modo como a gente pode pensar essa dinâmica entre democracia, como foi a pergunta aqui do nosso debate, voto, mobilização, políticas públicas e ideologia. Olha, o José Dirceu, na última edição do jornal Le Monde Diplomatique, ele fala na necessidade de uma revolução social. Implicitamente, ele está dizendo o seguinte: esse sistema não é capaz de se renovar.
não é? Quer dizer, você entende que nós estamos garantindo a continuidade das elites através dos processos e instituições liberais da nossa democracia? Eu acho que a gente está num dilema assim, Silvia. Eu também gosto bastante dessa pergunta, porque até nas disciplinas eu tento desenvolver um pouco essa reflexão. Nesse caso, eu me baseio muito na filósofa política estadunidense Wendy Brown. Eu gosto muito dela, né? Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, Nas Ruínas do Neoliberalismo. A Wendy Brown, ela tenta juntar um pouco da reflexão marxista sobre capitalismo com a reflexão Foucaultiana, né? Que pega essa dimensão da biopolítica. E ela tem uma dimensão interessante que ela fala: a gente está num dilema, assim, a gente precisa defender as instituições liberais, porque a vitória da extrema-direita ela não mata só as instituições liberais, ela mata qualquer sonho de democracia. Os nossos sonhos de democracia mais substantivos, né, mais emancipatórios, eles morrem se essa extrema-direita tomar o poder no Ocidente como um todo. O problema é que, para defender os nossos sonhos, né, os nossos projetos mais de médio prazo, mais estratégicos, a gente precisa defender esse modelo, que é um modelo que gera o crescimento da extrema-direita, porque só entrega desigualdade, né, só entrega desesperança. Então é um paradoxo mesmo, né? É um impasse estratégico que quem defende uma democracia em outro patamar, né? Uma democracia numa sociedade solidária, plena de direitos, vive hoje. Não tem saída simples. Eu concordo aí com o artigo do Zé Dirceu no Le Monde. A gente vai precisar, no mínimo no plano regional, mas provavelmente no plano global, de uma mudança de configuração da sociedade muito profunda, né? Algo que até agora a gente só teve depois de grandes guerras, né? De grandes catástrofes, talvez seja a crise climática, a Terceira Guerra Mundial, né? E não um conflito entre nações, é uma hipótese que a gente tem que colocar aí, mas sem dúvida que, né, nesse patamar em que a desigualdade está no mundo, onde aumenta a desigualdade a cada ano, né, onde o número de super ricos aumenta a cada ano, não tem instituição que sobreviva, é impossível. As pessoas vão querer uma mudança e a gente fica com dificuldade de liderar essa mudança, tendo em vista a dinâmica violenta que ela vem se apresentando, pelo menos na política ocidental, né, sempre fazendo esse recorte, porque quando a gente vai ali para a Ásia, para o continente africano, tem muita coisa interessante acontecendo, mas como eu não estudo, eu não acho correto comentar, né? Seria mais impressões do que uma análise. Josué, eu vou fazer uma pergunta e depois fazemos um segundo intervalo e depois você responde, tá bom? Quer dizer, a questão é a seguinte: o DIAP, por exemplo, em uma pesquisa do ano passado, 2022, né? Ele faz um levantamento e diz que 49,6% do Congresso, somando deputados e senadores, vota contra os trabalhadores, né? É esse resultado que nós devemos esperar para as próximas bancadas eleitas esse ano? Vamos fazer um intervalo e você já volta para responder. Então, Josué, como é, hein? Silvio, é uma ótima pergunta. O que a gente tem projetado no nosso monitoramento é que essas eleições municipais vão terminar com uma vitória majoritária da Frente Democrática que elegeu o presidente Lula no segundo turno. Isso significa que candidaturas de esquerda e candidaturas da direita tradicional, da direita que não aderiu ao bolsonarismo, o Fuad, por exemplo, em BH, o Eduardo Paz, por exemplo, no Rio de Janeiro, essas candidaturas, né, essas duas forças somadas vão ter a maioria das capitais e a maioria das cidades que tem segundo turno, né, que são as cidades mais importantes, e provavelmente a maioria das bancadas de vereador também. Então esse é um recorte importante para a gente pensar que é possível, né, fortalecer aí um caminho democrático em 26, né, reelegendo o presidente Lula ou uma outra liderança, mas principalmente derrotando novamente nas urnas a extrema-direita bolsonarista, seja lá com qual candidato ela se apresente. Agora, há uma segunda camada, que aí como pensar, dentro dessa frente democrática, quais são as candidaturas que de fato estão comprometidas com a redução e o combate às desigualdades, né? E isso aí provavelmente a gente vai ter
um resultado aquém do que precisa para gerar no Brasil um movimento de combate às desigualdades de fato. Agora, olhando o copo pelo, né, meio cheio, meio vazio, olhando o copo meio cheio, eu acredito que a gente vai ter mais candidaturas comprometidas com o combate às desigualdades de fato, mais prefeituras, desculpa, do que tivemos eleitas em 2020. E a gente precisa lembrar que 2016 e 2020 foram o auge da decadência da esquerda, do campo progressista, de prefeituras e gestões comprometidas com o combate à desigualdade, nesses termos que a gente está falando aqui. Então, a gente vai melhorar nesse sentido, e isso pode gerar aí uma onda de políticas públicas, né, de inovação democrática, como foi, por exemplo, o municipalismo petista no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90. O PT ali, né, não tinha a maioria das capitais, não tinha a maioria das cidades, mas você, com 2 ou 3 casos, conseguiu gerar, né, uma onda de democratização do poder, de democratização do orçamento, que virou uma marca não só nacional, mas também internacional. Eu acredito que a gente pode viver isso de novo, com algumas vitórias que podem se apresentar nessas eleições, como é o caso de São Paulo, com Guilherme Boulos, mas não só, Fortaleza também, que tudo indica que o PT vai vencer aquelas eleições lá com o Evandro, que é o candidato. Enfim, a gente mapear em outras cidades que podem impulsionar esse novo municipalismo aí que ajude o povo brasileiro a reinventar a nossa democracia. Muito boa essa sua expressão, reinventar a nossa democracia, né? Porque nós temos uma democracia formal, onde a gente vai votar de 4 em 4 anos e se frustra porque não acontece nenhuma mudança, e uma democracia mais radical, mais efetiva, que é uma bandeira dos movimentos sociais, uma bandeira dos democratas e da esquerda também, né? Quer dizer, como é que você vê esse impasse entre a democracia real e a democracia formal nessas eleições? Esse impasse, ele só pode ser resolvido com experiências locais, né? Então, a gente vencer a eleição presidencial foi muito importante, porque isso, a gente impediu a consolidação de um regime autoritário, né? O que o bolsonarismo fez em 8 de janeiro é o que ele faria no poder, e aí no poder teria sucesso, né? Agora, da presidência da República, a gente não consegue reinventar a nossa democracia, né? Não consegue construir dimensões que eu prefiro chamar de mobilização comunitária, como eu venho tratando isso ainda sem uma formulação escrita. O que eu quero dizer com uma mobilização comunitária? O que a gente fez com as cozinhas solidárias, por exemplo, durante a pandemia, né? As cozinhas solidárias foram muito importantes para combater a fome no Brasil. A gente, ao final do governo Bolsonaro, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Provavelmente esse número seria muito maior se não fossem as cozinhas solidárias. E o que são as cozinhas solidárias? Experiências de democracia comunitária, de mobilização comunitária, né? Movimentos sociais nos territórios periféricos, fazendo o quê? Se organizando para arrecadar, produzir, distribuir comida para quem estava precisando, chegando aonde o Estado ou não conseguia ou não queria chegar, né? No caso do governo Bolsonaro, a gente sabe que não queria chegar. Então, essa dinâmica, que é uma dinâmica de baixo para cima, ela pode ser fomentada pelo governo federal, ela pode ser apoiada, mas ela não pode ser tocada, né? Ela não pode ser impulsionada de fato. Quem vai fazer isso, de fato, é quem está na ponta. Por isso, essa dimensão aí das prefeituras é tão importante, né? Foi assim que o orçamento participativo, uma das nossas principais invenções nesse sentido, foi construído. Tem todo o debate, será possível fazer um orçamento participativo federal, né? Eu lembro muito disso, ali eu estava na universidade, né, fazendo minha graduação, ali quando começou o primeiro governo Lula. Eu achava que sim, mas hoje, olhando como pesquisador, as amarras institucionais são tão grandes que eu acho bem difícil. Como é que você passa pelo Congresso, pelo TCU, pelo Judiciário, para fazer uma política pública desse tipo? É muito difícil. Agora, municipal não, né? Municipal você tem mais condições de botar a mão na massa mesmo. A gente tem muitas experiências aí que já estão começando. Você está, por exemplo, a experiência das moedas sociais, né? Elas estavam em algumas cidades, mas recentemente elas começaram a ganhar escala. Niterói, por exemplo, que é uma cidade com 500 mil habitantes, tem segundo turno, então tem mais de 300 mil eleitores. Ela tem uma política de moeda social, que chama Moeda Social Araribóia, que tem muita escala. A partir dessa política é possível fazer um processo de mobilização comunitário, por exemplo, que aí eu não pesquiso o assunto, não sei se isso já chegou lá, mas é uma oportunidade aí para a gente testar isso em mais cidades, ver como é que produz, assim como as cozinhas solidárias, né, a moeda social, uma dinâmica que seja de baixo para cima.
Josué, democratização sem participação, sem descentralização? Não é possível, né? É possível democracia formal, como você falou. E acho que a questão é que a democracia formal é condição para essa democratização com participação. A democracia formal ela não é suficiente, né, para a gente falar de democracia, mas ela é a condição necessária para a gente esgarçar aí a potencialidade, no bom sentido, do que o poder do povo, né, o poder popular pode produzir, pode criar. Eu acho até gozado, assim, porque tanto a extrema-direita quanto os setores democráticos mais progressistas defendem um Estado forte, defendem a intervenção do Estado para regular, para promover políticas públicas e, enfim, para impor a ordem, né? Quer dizer, há uma coincidência de interesses entre a esquerda e a extrema-direita nisso? Não acredito nisso não, Silvio, porque como eu falei no começo da nossa conversa, né, o que a extrema-direita quer na verdade, uma desregulamentação absoluta para o mercado financeiro e para as big techs. Então, é o Elon Musk, né? O que a extrema-direita quer é o império do Elon Musk, onde ele possa fazer o que ele quer, em qualquer lugar, em qualquer momento. E drenar nossos recursos que são coletivos para processos econômicos que são apenas para favorecer os bilionários, né? Como, por exemplo, essa missão Marte que ele tanto defende e que pode parecer um delírio, mas não é um delírio. É também uma tática da extrema-direita para combater aí a ideia de um pacto global para reverter as mudanças climáticas. O que eles falam? Não, a gente pode sair daqui, não tem problema. A gente tem condição tecnológica para empreender, sempre usam esse termo, e conquistar o espaço e não ficar com essa mentalidade comunista de só ficar aqui, né? Então, isso é um dado aí. Então, o Estado forte que a extrema-direita quer é esse, é um Estado forte que viabilize esse bloco histórico que quer, na verdade, acabar com qualquer tipo de pacto social, com qualquer tipo de solidariedade coletiva, né? E impor aí o império do indivíduo empreendedor que supostamente essas figuras bilionárias aí representam. Está mais presente nessas eleições as questões de gênero, de racismo, de minorias, de tolerância religiosa? Você percebe isso? A gente tem monitorado isso, Silvio. Não está mais presente, não. Aí a minha hipótese é que a extrema-direita vai guardar essa pauta para a eleição nacional. O que a extrema-direita tem feito? De vez em quando tem um candidato forte de esquerda, como é o caso do Boulos em São Paulo, coloca essa situação, mas na questão do aborto, por exemplo, não tem tido aderência do eleitorado feminino, aí a extrema-direita recua, e aí a extrema-direita tem ido mais para a pauta das drogas e da segurança. Essa sim é a pauta que a extrema-direita tem impulsionado nessa agenda aí que erroneamente se chama de costumes, mas que é uma agenda de direitos, né? De direitos, de dignidade, de diversidade. Então é a segurança e não a questão racial, não a questão de gênero. Por parte da esquerda, há sim. Isso a gente está pesquisando ainda, provavelmente vai ser o resultado do boletim que a gente vai lançar em outubro, né, porque a gente vai fazendo processos de pesquisa, né? Então, primeiro foi um mapeamento quantitativo, depois a gente começa a discutir alguns temas. Então, essa questão racial e de gênero vem sendo pesquisada, mas o modo como a esquerda está tratando ela provavelmente vai ser assunto do nosso próximo boletim. Uhum. Eu tenho aqui para mim que a questão das mudanças ficam muito comprometidas quando você precisa armar coalizões para enfrentar a extrema-direita. Coalizões que vão da direita conservadora até a esquerda, né? Mas aí, para botar todo mundo se entendendo, não tem mudança, né? Não tem transformação. Tem? A transformação é uma palavra forte, sem dúvida. Agora, a gente tem exemplos. Vou citar duas prefeituras, já citei Niterói, vou citar outras duas, vou citar Juiz de Fora e Contagem, as duas ali em Minas Gerais, né? Duas cidades muito importantes, cidades que têm duas prefeitas progressistas,
que serão reeleitas, tudo indica. A Margarida Salomão de Fora parece que no primeiro turno. Então, vale a pena, Silvia, a gente pesquisar, porque quando uma prefeita mulher, né, de esquerda, como a Margarida Salomão, caminha para uma reeleição no primeiro turno, numa cidade que não vai ser uma cidade que é um farol de progressismo, né, porque Juiz de Fora não está fora do Brasil, é sinal de que alguma mudança ali efetiva aconteceu e que a gente pode experimentar como um elemento de expansão, né, de um exemplo, mais ou menos na chave do que eu falei, desse novo municipalismo que pode reinventar a democracia brasileira. E essa distribuição de recursos, você vê as emendas parlamentares beneficiando de fato os governos locais? Elas estão tendo influência nessa eleição? Elas vão ter influência nessas eleições. As emendas parlamentares são uma consequência dessa tentativa de mudança do nosso regime institucional para um regime autoritário, né? Porque o que elas fizeram, né? Desde o Eduardo Cunha, isso. Elas transferiram recurso público, recurso nosso, para a decisão, sem nenhuma transparência, de uma elite política muito pequena, né? Que é o comando da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, depois Rodrigo Maia, agora Arthur Lira, foi aumentando isso, né? Mais os líderes partidários e a cada presidência da Câmara orbitam em torno desses presidentes, como eu citei aqui, os últimos 3. Então, não tenho dúvida que as emendas parlamentares, do jeito que elas estão, são uma tragédia para a democracia, são um elemento de fortalecimento das dinâmicas autoritárias e não das dinâmicas democráticas. E, felizmente, né, tem aí algum movimento para, no mínimo, conter os danos. Eu acho que sim, acho que para 2026 o impacto já vai ser bem menor, porque esses processos que o Flávio Dino agora no STF impulsionou, eles tendem a diminuir mesmo esse uso arbitrário das emendas. Uhum. Muito bem. Olha, tem gente, eu vou fazer uma provocação, porque eu já ouvi essa frase, né? Quer dizer, quando você tem um cansaço institucional, não acreditando mais que é efetiva a democracia para atender suas necessidades enquanto cidadão, né? A gente vê isso em vários países, o Milei é um pouco experiência resultante disso, né? Esse cansaço institucional levaria a perguntar assim, que é o que eu ouvi como pergunta, né? As eleições hoje são o ópio do povo? Não, não são o ópio do povo. As eleições são um mecanismo que a gente tem para reverter essa situação que eu acho, eu como cientista político, né, a ciência política, Silvia, ela tem um viés muito institucionalista, né? E nesse caso, eu acho um erro falar de cansaço institucional. O nosso cansaço não é institucional, o cansaço global é um cansaço social. É um problema que está na nossa sociedade, no esgarçamento dos nossos laços de solidariedade, no esgarçamento das nossas perspectivas comuns, né, tanto no sentido de um internacionalismo, como no sentido de uma cidadania comunitária, onde a gente compartilha com os nossos vizinhos uma ideia de bem-estar, né, e um caminho comum para esse bem-estar, e isso acaba afetando as instituições. Não é um Tostines, né, o que veio primeiro, mas o fundamento é social. As instituições podem ajudar a corrigir, a superar esse cansaço social, mas elas sozinhas não vão dar conta disso. Então, por isso eu estou insistindo que a dinâmica eleitoral é só mais uma, né? É um primeiro passo, é um passo que nos permite criar um novo campo de disputa. Então, não são o ópio do povo e também não são a panaceia, porque o problema institucional não vai ser resolvido por ele próprio, né? Não é o Barão de Munchausen, ele não vai conseguir se puxar, as instituições não vão se puxar e se tirar da areia vão movediça. É preciso que a gente, como sociedade, refaça o nosso tecido para tirar todo mundo dessa areia movediça. Josué, tem muitas discussões que dizem que a questão política, ela, no fundo, se resolve na base da sociedade, com uma capilaridade, com uma organização social que seja capaz de construir coletivos e se exprimir no plano da política também, tal, né? E nos anos 80, com o surgimento do PT também, né, nós tivemos as comunidades eclesiais de base que fizeram esse papel da Igreja Católica. Hoje em dia, nós assistimos uma retração dessas comunidades eclesiais de base, de caráter progressista, como era no passado, e uma disseminação cada vez maior
das igrejas evangélicas, que são muito pulverizadas também, né? Quer dizer, eu queria que você me dissesse um pouco, eu sei que o Opel acompanha isso, a influência das religiões nessa eleição. Ótima pergunta, Silvio, porque eu venho pesquisando a questão evangélica recentemente, mas já são 3 anos de pesquisa. Eu estou convencido que o nosso campo, né, campo progressista, esquerda, setores democráticos exageram em colocar a população evangélica de modo uniforme como, né, um eleitorado conservador. Como você mesmo disse, é muito pulverizado, eles têm uma dinâmica comunitária muito forte, muito diversificada, e é preciso que a gente se conecte com parte disso. O que eu digo a gente? Tanto os processos institucionais que a gente está falando aqui da democracia, como as dinâmicas sociais que a gente está conversando hoje sobre uma radicalização democrática, uma reinvenção democrática. Tudo indica, Silvio, que o IBGE vai, no final do ano, apresentar os dados segmentados da nossa população por religião, né? Não só religião, mas, enfim, também religião. E tudo indica que os evangélicos serão 30% da nossa população. Se não é possível fazer uma democracia, não é possível, substantiva, sem dialogar com esse 1/3 da população, nos termos que esse 1/3 quer dialogar. Não adianta a gente virar para esse 1/3 da população e falar, olha, eu acho que o Estado é laico, você deixa o seu afeto, o seu corpo, né, a sua crença em casa e vem aqui conversar comigo na esfera pública racional e iluminista. Isso não vai acontecer. A gente precisa conversar nos termos que essas pessoas entendem o mundo, do modo como elas enxergam o mundo. E a religião é um componente importante dessas pessoas, como é também de católicos, né, de várias outras religiões. Eu estou citando essa questão evangélica porque é o que vem alarmando, né, entre aspas, o campo democrático, os progressistas, e gerando muitos preconceitos e muita falta de entendimento, e a gente precisa urgentemente superar isso para reinventar a nossa democracia. Josué, nós temos um último intervalo, mas antes dele eu queria te colocar a questão dos vereadores. Nós estamos tratando, nós mesmos aqui nessa conversa, nós só estamos tratando do executivo, né? Quer dizer, e esses vereadores, eles também têm um papel de capilaridade, são 58 mil vereadores que vão se eleger, né? Então, eu queria que você me dissesse um pouco o papel do vereador, logo depois desse intervalo que nós vamos realizar agora. Eu queria até salientar, antes de você responder, que esses 58 mil vereadores que vão ser eleitos, eles também têm suas assessorias. Eu chutei, assim, na média, 5 assessores por vereador. São Paulo tem 30, o Rio tem 20, né? Quer dizer, isso dá 300 mil pessoas. Quer dizer, com mais os 58 mil, dá 360 mil, né? Quer dizer, é um verdadeiro exército para fazer política. Me conta um pouco como é que você vê isso. Silvio, primeiro precisa diferenciar, né? A maioria desses 58 mil vereadores no Brasil, eles não têm sequer exclusividade de atuação como vereador, né? São das cidades pequenas, onde a Câmara dos Vereadores tem a composição mínima, e não há necessidade ou estrutura para que a pessoa deixe de trabalhar, né, e seja só vereadora. E não há assessoria também, né? Essa realidade que você trouxe, ela é a realidade das cidades médias e grandes, né? E aí sim, aí temos esse exército que você falou, aí tem uma primeira dimensão que é a diversidade, né? Aí a fragmentação partidária brasileira, ela é ainda mais forte na questão vereador. Tem uma segunda dimensão que o papel do vereador, o papel legislativo do vereador é muito limitado. Tem muita pesquisa na ciência política, Silvio, que mostra como os vetos do prefeito às decisões das câmaras não são derrubados, porque muitas vezes tem vício de origem na decisão da Câmara. Aquilo não era legislação do vereador, era do deputado estadual, principalmente do deputado federal, né? Então, os vereadores, eles acabam sendo um potencial muito grande de capilarização da política e capilarizam os partidos, mas é um potencial, no mínimo, não explorado de capilarização da democracia, porque suas atribuições são limitadas. Isso é um problema que vem da nossa Constituição
e que acho que em 88 não tinha como antecipar isso, né, quando a gente criou esse nosso arranjo, e agora, quando a gente deveria estar fazendo um balanço disso, para tentar aprimorar institucionalmente o papel do vereador, além de outras necessidades de aprimoramento que a gente tem, como, por exemplo, o papel do Ministério Público, né, que muitas vezes se excede, a gente não consegue fazer a discussão porque a gente tem aí uma extrema-direita tentando acabar com tudo, e você precisa parar de discutir o conteúdo, por exemplo, do nosso sistema político, como é que melhora a questão partidária, né, voto em lista ou voto nominal, eram debates que a gente fazia, né, nos anos 90, nos anos 2000, e você suspende esses debates para focar na defesa do mínimo da democracia, que é que as urnas eletrônicas são seguras e que o resultado delas tem que ser respeitado, né? Esse é o tamanho do recuo que a extrema-direita nos impõe na atual conjuntura. Olha, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, o papo vai rápido. Eu queria terminar fazendo uma pergunta para você com relação às nossas utopias. O que a gente defende? Aliás, nós estamos falando da necessidade também de uma reforma do sistema político? Interrogação. Silvia, a gente precisa de uma reforma, ou como disse o Zé Dirceu no artigo, de uma revolução social, né? Uma revolução que impulsione, né, valores da solidariedade, da justiça, da equidade, da igualdade, né? Uma revolução que seja protagonizada não pela mesma elite política da esquerda ou da democracia que formou a nossa democracia, que foi subimportante, que são os homens brancos, né, sindicalistas ou intelectuais da esquerda, né? É preciso que essa revolução seja protagonizada pelas mulheres, pelas pessoas negras, né, pela juventude, pelos evangélicos, como a gente chamou aqui. Agora, esse é um processo que, como foi na nossa utopia aí da nossa democracia do final dos anos 70, do início dos anos 80, que é de baixo para cima, né? Ele não pode ser antecipado, ele não pode ser... Eu acredito muito nisso, né? Olhando a história como um todo, né? Claro que você tem lideranças que vão se conectar organicamente com esses movimentos, mas eles precisam vir da base da sociedade. E eu acredito que o Brasil tem essa energia, tá? A nossa pesquisa do OPEL, do monitoramento eleitoral, já em 2020, 2022, agora 2024, vê muita potência no que acontece nas nossas periferias, do que acontece na vida do nosso povo, e cabe a gente estimular e apostar na capacidade que essa potência tem de reinventar aí nossas utopias, nossa democracia. Muito bom. Eu queria agradecer muito ao Josué Medeiros pelo papo esclarecedor, num momento muito pertinente. Nós estamos aí a 10 dias das eleições. E agradecer você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.